Olá, iremos neste vídeo mostrar como somar valores em uma coluna e também em uma linha de um arquivo CSV utilizando o comando AWK. Para isso, vou abrir o terminal da distribuição Linux, vou invocar o comando AWK. Como é um CSV, as colunas, que é os campos, estão separadas por uma vírgula. Vou pedir para imprimir o arquivo que se chama teste CSV. A primeira linha, porém, ela é o cabeçalho. Eu não quero que o AWK exiba o cabeçalho. Então vou colocar que a primeira linha tem que ser diferente de 1. Agora vamos somar os valores. Vamos começar somando valores na mesma coluna. Para isso, fazer o seguinte. Aqui no início eu vou criar um outro bloco e vou colocar aqui, ó, A mais. Então eu vou somar uma variável que eu vou chamar de A, e eu vou estar somando o quê? Somando a coluna 2, já que a coluna 1 se refere apenas à descrição. Então vou somar a coluna 2. Aparentemente não aconteceu nada. Então aqui no fim do arquivo eu quero que coloque o valor da soma. Então no fim do arquivo vou colocar aqui, ó, end. Eu quero que o AWK imprima essa soma, que eu estou chamando de A. Fazendo isso, o AWK já imprimiu o valor de 15. Entretanto, eu queria que essa soma ficasse na segunda coluna. Então, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, criar uma coluna chamada soma, seria a primeira, e o A vai ficar na segunda coluna. Mas como pode ser visto, entre a soma e o valor não tem nenhum separador. Então, vou vir aqui no início, vou colocar aqui, ó, o separador de campos vai ser igual a uma vírgula. Fazendo isso, o AWK já separou. Ah, mas você somou a segunda coluna. E se você quisesse somar a terceira coluna? Você poderia repetir o procedimento. Então eu vou criar uma variável B+. Esse B+, vai receber a soma da coluna 3. E também poderia criar também uma variável C+, que vai receber a soma dos dados da coluna 4. E aqui no final eu peço para imprimir o A, o B e o C. Então, aí temos aí a soma dos elementos que estão na mesma coluna. Se você quisesse colocar em coluna para ficar mais fácil, você pode usar o comando coluna, tabulação, e o separador de casas é uma vírgula. E ficaria bem visível para você que a soma está aí nesses valores. Ah, mas e se eu quisesse somar agora o valor que eu gastei com alimentação? Ou seja, se quisesse somar valores que estão na linha, como que eu poderia fazer? Você poderia vir aqui no final e vamos abrir outro bloco. E agora vou fazer o seguinte, vou pedir para o AWK percorrer cada uma das colunas em cada linha e somar. Para isso vamos usar o comando for. Então eu vou criar uma variável i, que essa variável vai de 1 até um valor que corresponde ao número de colunas. O número de colunas é dado por nf, número de campos, fields. E aí eu coloco mais, ou seja, vai ter interação. Então eu vou pegar a primeira coluna, depois a segunda, a terceira. E agora eu vou criar uma variável soma de colunas. Então vou somar as colunas. E essa variável ela vai receber qual coluna? Bem, vai receber a soma dos i's que nós criamos aqui, ó. E no final eu vou imprimir essa soma, que é a coluna. Aparentemente deu certo, ele somou 1 mais 2 mais 3 ficou 6, deu certo. Só que ficou um pouco estranho, eu quero que coloque aqui na frente o valor da soma. Então para isso fazer o seguinte, eu tenho um print aqui, eu vou remover esse print para não ficar duplicado. E aqui nesse print que eu coloquei no final, vou colocar aqui, ó, $0. Então imprimir o arquivo todo, vírgula, e depois o valor da coluna, que é a soma dos elementos de cada linha. Ó, fazendo isso eu percebo que deu certo, ele já fez a soma. 1 mais 2 mais 3 ficou 6. Mas aí eu percebo outro problema. Aqui 2 mais 3 mais 4 dá 9, ele está falando que deu 15. Por que deu 15? Porque ele pegou 9 aqui com mais 6 da coluna de cima, ou da linha de cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele resetar o contador. Então eu vou colocar aqui, ó, essa variável coluna que nós criamos, eu vou pedir para ele resetar depois de ter percorrido cada linha.
Agora aparentemente deu certo, deu 9, 12, tá tudo ok. Mas eu tenho outro problema, eu estou aqui mostrando o cabeçalho, a primeira linha. Eu não quero mostrar a primeira linha. Então você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui antes do for e colocar aqui, ó, primeira linha diferente de 1. E agora sim, ele mostrou somente as linhas que contêm os valores. Mas e se eu quisesse colocar um outro cabeçalho? Você poderia vir aqui no início, colocar begin e colocar um outro cabeçalho. Então você poderia usar print, eu poderia colocar aqui a descrição. Se você quisesse visualizar na forma de coluna, você poderia usar o comando coluna e usando um separador como vírgula. E você vê claramente que realmente o AWK somou linha e ele também somou valores que estão na mesma coluna. Bem, este era o objetivo do vídeo, mostrar a soma em linha e coluna utilizando o AWK. Obrigado por sua atenção, abraços e até o próximo vídeo.